NBR 12.218 Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público. Objetivo: esta norma fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Documentos complementares é a NBR 12.211, que estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, procedimento, e 12.217, estudo de projeto e reservatório de distribuição de água para abastecimento público, procedimentos. Definições. Para os efeitos desta norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.13. O que é uma rede de distribuição? É parte do sistema de abastecimento formada de tubulações e órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores de forma contínua, em quantidade e pressão recomendadas. Setor de manobra: menor subdivisão da rede de distribuição, cujo abastecimento pode ser isolado sem afetar o abastecimento do restante da rede. Setor de medição: parte da rede de distribuição perfeitamente delimitada e isolável, com finalidade de acompanhar a evolução do consumo e avaliar as perdas de água na rede. Consumo: quantidade de água utilizada pelos consumidores numa unidade de tempo. Vazão de distribuição: consumo acrescido das perdas que podem ocorrer na rede. Categoria de consumidor: qualificação do consumidor de acordo com o uso principal que faz da água. Área específica da rede de distribuição: área de característica própria de ocupação, concentração demográfica e categoria de consumidor. Vazão específica: vazão de uma área específica expressa em vazão por unidade de área ou por unidade de comprimento de tubulação. Condutos ou tubulações principais: tubulações da rede de distribuição verificadas por cálculo hidráulico mediante concentração das vazões máximas de dimensionamento em seus nós. Condutos ou tubulações secundárias: demais tubulações da rede de distribuição. Pressão estática disponível ou simplesmente pressão estática: pressão referida ao nível do eixo da via pública em determinado ponto da rede sob condição de consumo nulo. Pressão dinâmica disponível ou simplesmente pressão dinâmica: pressão referida ao nível do eixo da via pública em determinado ponto da rede sob condição de consumo não nulo. Zonas de pressão: a área abrangida por uma subdivisão da rede na qual as pressões estática e dinâmica obedecem a limites prefixados. Condições gerais: desenvolvimento do projeto. Elementos necessários são os seguintes: estudo de concepção do sistema de abastecimento elaborado pela NBR 12.211, definição das etapas de implantação, projetos de outras partes do sistema de abastecimento já elaborados atendendo à concepção básica a que se refere 4.1.1a, e levantamento planealtimétrico da área do projeto, com detalhes do arruamento, tipo de pavimento, obras especiais, interferências e cadastro da rede existente. Plano de urbanização e legislação relativa ao uso e ocupação do solo. Atividades necessárias são as seguintes: definição das etapas de execução da rede e das correspondentes vazões de distribuição para dimensionamento, delimitação do perímetro da área total a ser abastecida, dos contornos das áreas de mesma densidade demográfica e de mesma vazão específica, delimitação das zonas de pressão, fixação dos volumes dos reservatórios conforme NBR 12.217 e seus níveis operacionais, análise das instalações de distribuição existentes,
objetivando seu aproveitamento. Traçado dos condutos principais e secundários, dimensionamento dos condutos, projeto dos setores de medição da rede e desenvolver conforme critérios do órgão responsável pelo abastecimento de água na falta de norma específica, localização e dimensionamento dos órgãos e equipamentos acessórios da rede com vistas ao planejamento dos setores de manobra, elaboração dos seguintes documentos: memorial descritivo e justificativo, especificações de serviços, materiais e equipamentos, lista de materiais e equipamentos, orçamento, manual de operação, controle e manutenção. Condições específicas. Perímetro da área abastecível. Devem ser definidos os contornos das diferentes áreas específicas, considerando as seguintes ocupações de solo: residencial, comercial, industrial e especial. A área abastecível deve conter as diferentes áreas específicas do perímetro urbano atual e de expansão, de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo. Na falta de legislação de uso e ocupação do solo, devem ser consideradas como áreas de expansão aquelas que apresentam possibilidade de desenvolvimento promissor. Vazões específicas para dimensionamento. Devem ser estabelecidas as vazões para dimensionamento para atender às áreas específicas. Devem ser consideradas as vazões para as áreas de expansão. Devem ser identificados os consumidores singulares e os respectivos consumos mediante levantamento de campo ou outro procedimento devidamente justificado. Não devem ser previstas demandas especiais para combate a incêndios em condições operacionais normais da rede. Casos em que as demandas especiais para combate a incêndios são consideradas no dimensionamento da rede em condições normais de operação devem ser justificados. Hidrantes. Em comunidades com demanda total inferior a 50 litros por segundo, pode-se dispensar a instalação de hidrantes na rede, devendo existir um ponto de tomada junto ao reservatório para alimentar carros-pipa para o combate a incêndio. Em comunidades com demanda total superior a 50 litros por segundo, deve-se definir pontos significativos para combate a incêndio mediante consulta ao Corpo de Bombeiros e localizar as áreas de maior risco de incêndio. Os hidrantes devem ser separados pela distância máxima de 600 metros, contada ao longo dos eixos das ruas. Os hidrantes devem ser de 10 litros por segundo de capacidade nas áreas residenciais e de menor risco de incêndio e de 20 litros por segundo de capacidade em áreas comerciais e industriais, com edifícios públicos e de uso público e com edifícios cuja preservação é de interesse da comunidade. Os hidrantes devem ser ligados à tubulação da rede de diâmetro mínimo de 150 milímetros, podendo ser coluna ou subterrâneo com orifício de entrada de 100 milímetros para as áreas de maior risco ou do tipo subterrâneo com orifício de entrada de 75 milímetros para áreas de menor risco. Zonas de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 500 kPa e a pressão dinâmica mínima de 100 kPa. Isso aqui não cai não, isso despenca, entendeu? Então a zona de aqui no caso, então a pressão estática é quando não tem movimento, ou seja, todas as torneiras estão desligadas, estão fechadas, não tem saída. Então, a pressão estática na tubulação distribuidora deve ser de 500 kPa e a dinâmica, que é quando as torneiras estão abertas, a dinâmica mínima tem que ser de 100 kPa. Para atender aos limites de pressão, a rede deve ser subdividida em zonas de pressão.
Os valores da pressão estática superiores à máxima e da pressão dinâmica inferiores à mínima podem ser aceitos desde que justificados técnica e economicamente. Trechos de condutos principais que não abastecem consumidores ou tubulações secundárias não estão sujeitos aos limites de pressão estabelecidos em 5.4.1, ou seja, essa pressão de 500 e de 100 kPa, mas devem ser verificados quanto à estabilidade estrutural e à segurança sanitária. Rede existente. O aproveitamento total ou parcial da rede existente deve ser estudado de acordo com o NBR 12211. As partes aproveitáveis da rede existente devem satisfazer as condições da norma ou adaptar-se a ela mediante alterações ou complementações. Traçado dos condutos principais e secundários. Os condutos principais devem ser localizados em vias públicas, formando preferencialmente circuitos fechados. Os condutos secundários devem formar rede malhada, podendo ou não ser interligados nos pontos de cruzamento. Ao longo dos condutos principais com diâmetro superior a 300 mm, devem ser previstos os condutos secundários de distribuição. A rede deve ser dupla nos seguintes casos: em ruas principais de tráfego intenso, quando o estudo demonstrar que a rede dupla seja mais econômica. Dimensionamento dos condutos. Isso aqui também é importantíssimo, né? A velocidade mínima nas tubulações deve ser de 0,6 metros por segundo e a máxima de 3,5 metros por segundo. Estes limites referem-se às demandas máximas diárias no início e no final da etapa de execução da rede. O diâmetro mínimo dos condutos secundários é de 50 milímetros. Então, olha aqui, ó. A velocidade é de 0,6, a velocidade mínima e a máxima de 3,5. Isso nas tubulações. E esse limite refere-se às demandas máximas diárias no início e no final da etapa da execução da rede. Agora vem o diâmetro mínimo dos condutos secundários é de 50 milímetros. O cálculo da perda de carga distribuída deve ser feito preferencialmente pela fórmula universal, considerando também o efeito do envelhecimento do material das tubulações da rede. O dimensionamento dos circuitos fechados formados de condutos principais e a análise do funcionamento global da rede devem ser realizados por métodos de cálculo interativos que garantam resíduos máximos de vazão e de carga piezométrica de 0,1 litros por segundo e 0,5 kPa, respectivamente. O dimensionamento de trechos ramificados pode ser feito admitida a distribuição uniforme do consumo ao longo do trecho, calculando a perda de carga com base na vazão da extremidade de jusante somada à metade da vazão distribuída. O dimensionamento dos condutos principais que formam circuitos fechados pode ser feito supondo o consumo localizado nos pontos nodais e em pontos singulares intermediários. Os consumidores especiais ou singulares considerados conforme NBR 12211 devem ter suas vazões associadas a pontos nodais ou singulares intermediários em caso de rede formar circuitos fechados ou a derivações em caso de rede ramificada. A rede deve ser calculada hidraulicamente para as vazões de dimensionamento, verificando-se os limites de pressão fixados em 5.4.1. A rede também deve ser calculada hidraulicamente, verificando-se o atendimento às vazões nos hidrantes. Admite-se nesta verificação hidráulica que apenas um hidrante seja operado por vez. Setor de manobra. A operação do setor de manobra deve garantir o abastecimento do restante da rede com vazões previstas e dentro dos limites de pressão especificados em 5.4.1. O setor de manobra deve abranger uma área que apresente uma ou mais das seguintes características:
Extensão de rede de 7.000 a 35.000 metros, né? Número de economias de 600 a 3.000. Área em metros quadrados de 40.000 a 200.000. O isolamento do setor de manobra deve ser feito pelo menor número de válvulas. Setor de medição. O setor de medição deve preferencialmente abranger consumidores da mesma categoria residencial, comercial ou industrial. Não deve ser necessário fechar mais de 20 válvulas para isolar o setor de medição. A extensão máxima da rede abrangida pelo setor de medição é de 25 km. A alimentação do setor de medição deve ser feita pelo menor número viável de pontos. Os medidores de vazão de entrada dos setores de medição e os medidores de pressão nos pontos de controle da rede podem ter previsão de instalação permanente ou dispositivos para sua inserção quando da realização de ensaios. Órgãos e equipamentos acessórios. Em conduto secundário, deve ser prevista válvula de manobra junto ao ponto de ligação a conduto principal. Devem ser previstas válvulas de descarga nos pontos baixos da rede. A válvula de descarga deve ser disposta para esvaziar totalmente a tubulação e impedir a entrada de água. O diâmetro mínimo da válvula de descarga em tubulação com diâmetro igual ou maior que 100 mm deve ser de 100 mm e com diâmetro inferior a 100 mm deve ser de 50 mm. Nos pontos altos dos condutos principais devem ser previstas ventosas protegidas do contato com água e de saturação do solo ou de inundação. A rede de distribuição deve ter booster instalado, não devendo, entretanto, ser permitido o consumo através de bomba de sucção direta da rede. O projeto deve prever manutenção de todos os órgãos e equipamentos acessórios sem remover ou danificar a tubulação. Disposições construtivas. Devem ser apresentados detalhes da solução adotada, caso existam obstáculos que interfiram no assentamento da rede. O projeto da rede deve conter detalhes construtivos das transversais. O projeto deve prever destinos adequados às águas de descarga. Deve ser prevista a proteção adequada da rede nos trechos que possam sofrer interferências ou danos decorrentes da operação de outros sistemas de utilidades públicas, tais como linhas de esgoto, águas pluviais, petróleo e derivados, e água não potável. Nos pontos de mudança de direção de rede, de direção de redução de diâmetro e de localização de dispositivos para fechamento ou controle dos condutos principais de grande diâmetro, devem ser previstas estruturas capazes de absorver os esforços resultantes da condição operacional mais desfavorável. Documentos. Devem ser elaboradas especificações e relações dos serviços, materiais e equipamentos por etapa de execução da rede. Deve ser preparado o orçamento detalhado das obras por etapa de execução. Deve ser preparado o manual de operação, controle e manutenção, incluindo condições de operação normal de emergência, os procedimentos para isolamento dos setores de manobra, as operações, medição, detecção de vazamento e controle de perdas nos setores de medição, os ensaios de estanqueidade, os procedimentos de desinfecção, manutenção e controle e outras informações importantes.